Deus é tão poderoso que toda crise, toda necessidade, toda falta que você está enfrentando ou vai enfrentar, Ele já proveu antes mesmo dela chegar. A palavra de Deus em Mateus capítulo 3, versículo 13, é quando fala sobre o batismo de Jesus. Diz assim, ó: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Aí pula agora para o versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Continuando aí no capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Até aqui tá bom. Cara, a dinâmica de Deus é prover antes mesmo da necessidade chegar. Deus provê tudo o que você precisa antes da necessidade chegar. É assim que funciona no reino dele. Funcionou com Jesus aqui. 40 dias antes de Jesus ser tentado pelo diabo, questionando e lançando sobre ele dúvida exatamente sobre a identidade dele. Se és o Filho de Deus. 40 dias antes disso, Deus já veio no momento do batismo de Jesus, onde todas as pessoas ali ao redor puderam ouvir a voz de Deus falando: Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Deus proveu a Jesus a palavra 40 dias antes dele precisar dela, quando o diabo questionou ele e lançou sobre ele dúvida sobre isso, se ele era o Filho de Deus. A gente vê essa mesma dinâmica acontecendo no jardim. Deus só coloca Adão e Eva no jardim depois de tudo estar pronto. Todas as árvores frutíferas, animais, tudo que eles precisavam já estava pronto. Antes mesmo deles precisarem. Quando eles pecaram, havia um animal próximo para ser morto, sacrificado, e que eles pudessem usar a pele para se cobrir. A gente vê essa dinâmica na arca. Noé, depois que a água baixou, teve vontade de sacrificar a Deus. E Deus, já sabendo que o espírito de Noé gostaria de sacrificar a Deus, ele proveu animais extras, animais a mais e puros para que pudessem ser sacrificados. A gente vê isso na história de José, que recebeu o sonho de que iria governar antes de ser vendido pelos irmãos e de ficar escravo por mais de 17 anos, né? A gente vê isso na história de Davi, que foi ungido rei antes de ser perseguido por Saul. A dinâmica de Deus é prover a palavra, a promessa, antes da necessidade da crise chegar. E geralmente é assim que acontece. Ele te dá a promessa, te dá a palavra no dia bom, para que você possa se agarrar e se sustentar a ela no dia mau, para que você possa lembrar e ter uma firme convicção daquilo que já foi liberado sobre você. Porque se Deus falou que vai acontecer, então já aconteceu. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu irmão, o que a gente precisa fazer é exatamente tal que Jesus fala aqui, ó. O diabo tenta ele perguntando: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães, né? Cara, Jesus estava 40 dias sem comer. Eu, com 4 horas sem comer, já fico com fome. Tu imagina como é que Jesus estava. Então o diabo já vai logo numa necessidade básica e fisiológica do homem. E lembrando que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então o corpo já estava precisando demais de alimento. Então o diabo ele vai e tenta Jesus em cima disso. E Jesus fala: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é exatamente disso que a gente precisa no momento em que a gente tem uma necessidade. A gente precisa se agarrar à palavra que sai da boca de Deus. Em vez de você utilizar a sua boca falando, reclamando, falando do que você está sentindo, do que você está vendo, gastar o seu tempo pensando no que está acontecendo ruim, se preocupando com as coisas que estão ao seu redor, com as dificuldades, com a crise, você precisa investir o seu tempo pensando na palavra de Deus, nas promessas que Ele já te deu, declarando o que Deus já falou. A palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na sua. É exatamente isso que a gente deve fazer, é se agarrar à palavra de Deus, é se agarrar à promessa que Deus te deu no dia bom, ou ao que está na palavra dele, para todos os filhos dele. Se você hoje já reconhece, se você crê e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, então hoje você é filho. Esse é o maior milagre do Evangelho, irmão. Então o que a gente aprende aqui é que tudo que a gente precisa ou vai precisar, Deus já
proveu pra gente. Jesus nos deu, através da obra dele perfeita na cruz, onde nos deu acesso à filiação e à herança, e a gente recebe tudo pela graça e a gente toma posse pela fé. Então o que a gente precisa fazer é, em vez de olhar, gastar energia, falar, focar naquilo que a gente está sentindo, porque o que a gente está sentindo, irmão, são sentimentos, mas a palavra de Deus é imutável. É a mesma ontem, hoje e será para sempre. E ela é verdade e vida. É nela que a gente deve se agarrar. É nela que você deve se agarrar no momento em que tudo ao seu redor está caindo, ruindo, e você parece que foi abandonado, que não tem ninguém contigo. É aquele momento que você está sozinho, que parece que é o seu fim. É na palavra de Deus e nas promessas que Ele já lançou sobre a sua vida que você precisa se agarrar. Não há nada que você possa fazer para que você possa merecer isso. Já foi dado a você pela graça. E a gente toma posse disso pela fé. Uma outra coisa que a gente aprende aqui na tentação de Jesus, né, é que o diabo, ele lança dúvida, lança incredulidade exatamente sobre a identidade de Jesus. Ele, nas duas vezes aqui, ele fala, ele começa, né, tentando, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Isso traz pra gente, isso é muito simbólico, que é exatamente isso que o diabo faz conosco. Se ele fez com Jesus, irmão, como é que ele vai fazer com você? O que ele vai fazer no dia a dia é trazer sobre você dúvida e incredulidade sobre a sua identidade. E você precisa trazer isso e ter uma convicção muito forte de que você é filho de Deus, de que se você hoje reconheceu, crê que Jesus te salvou e reconhece Ele como seu Senhor, você hoje é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós hoje somos servos por opção, mas somos filhos por condição. O maior milagre do Evangelho é um escravo, um servo se tornar filho. O maior milagre que você pode receber é o milagre do novo nascimento. Não há nada mais poderoso. Carros, riquezas, conexões, viagens, conquistas materiais, até mesmo a sua família, nada disso, nenhum desses milagres é mais poderoso do que o milagre que Deus fez de te dar uma certidão de nascimento, de te trazer, de te colocar como filho de Deus. Todas as promessas da Bíblia que eram apenas para o povo judeu, o povo de Israel, a gente passou a ter acesso a partir da obra perfeita de Jesus, em que a gente se tornou filho de Deus. Então o que o diabo vai fazer é exatamente tirar essa base, porque essa é a base do Evangelho. A gente ter entendimento de que Jesus morreu por nós e que hoje nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É exatamente nisso que o diabo vai lançar dúvida e incredulidade sobre você. Naquele momento que você tiver uma doença no seu leito de morte, no momento em que a sua família está em crise, ele vai lançar essa dúvida sobre você. No momento que você estiver em falta, o dono do ouro e da prata está deixando que você não tenha, de repente, aí, provisão para pagar uma conta ou para comer. Então, o que o diabo faz é exatamente lançar dúvida e incredulidade na crença mais importante que você pode ter, que é a crença de identidade. E a sua nova identidade em Cristo Jesus é Filho de Deus. Então, o que você precisa trazer à memória, irmão, no momento em que você estiver sendo bombardeado, sendo atacado na sua mente por pensamentos vindos do quinto subsolo do inferno, né? Pensamentos de menos-valia, ansiedade, depressão. Você precisa lembrar que você é um filho profundamente amado, incondicionalmente amado, e ter uma firme convicção na sua nova identidade, que é a identidade de filho de Deus. Até vou te recomendar um livro. Vou te recomendar esse livro aqui, do pastor Maurício Fragale, Sua Nova Identidade. Ele traz aqui o que nós mais precisamos entender: quem Deus é de fato, quem nós somos em Cristo e o que nós temos em Cristo. Eu vou até deixar o link dele aqui na Amazon, caso você queira comprar, mas eu te recomendo demais você ler isso aqui. Ele traz todos os embasamentos bíblicos do que ele está falando. Tudo o que a gente precisa já está disponível na nossa herança e já nos foi dado pela graça. Nós nunca poderíamos merecer o que foi conquistado para nós: saúde, prosperidade, bênçãos, família abençoada, paz que sai de todo entendimento, sabedoria, salvação. Tudo já foi dado por nós e conquistado por Jesus. Não tem nada que você possa fazer que vai te tornar digno disso, e nada que você possa fazer que vai te dar menos acesso a isso. Isso já está disponível para você pela graça, e a gente toma posse pela fé. Então se agarra, irmão, no dia mal, no dia em que você não estiver entendendo, no dia que você estiver sem esperança, no dia que você estiver vendo tudo ao seu redor ruir, se agarre às palavras de Deus, que são imutáveis, que são vida para você. E lembre-se da sua identidade, porque é exatamente aí que o diabo vai te lançar dúvida.
Dúvida, medo, incredulidade são as armas dele. Você precisa ter fé de que hoje você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Beleza? Se esse vídeo edificou a sua fé, cara, te convido a você curtir e compartilhar esse vídeo. Compartilha com a sua família, com aquela pessoa que vê a sua cabeça, aquele seu amigo. Semeia a palavra de Deus. Semeia. Também se inscreva aqui no canal para que você possa ser notificado quando tiver novos vídeos. E deixa um comentário aqui. Lembra, irmão, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Fica com Deus e até o próximo vídeo.